Nossa reflexão hoje é sobre o capítulo 5 do livro Discípulo Radical, de John Stott. E esse capítulo 5 fala sobre simplicidade. E quando eu falo simplicidade aqui, tem a ver com a vida material, tem a ver com dinheiro, sim, tem a ver com bens materiais também, ok? Mas é claro que a simplicidade é uma postura de coração. É interessante que no capítulo 5 ele começa contando o testemunho de um cara chamado Dan Lan, que nasceu e cresceu em um lar cristão em Hong Kong. Okay? Ele conta toda a história aqui, você vai ler essa história aí no seu livro, tá legal? Se você está no grupo do WhatsApp, você já recebeu o PDF desse livro. E aqui ele conta como, por exemplo, lá na Mongólia, e Mianmar, Camboja, Laos, como eles conseguiram avançar depois de vários posicionamentos do coração, etc. E tal, como eles conseguiram reverter um tipo de vida em outro tipo de vida, e aí o reino de Deus avançou através da vida deles. Mas eu quero pegar aqui na página 56, está escrito assim, ó: compromisso evangélico com um estilo de vida simples. Quando ele fala evangélico aqui, ele não se refere a um sistema religioso, e sim àqueles que vivem no evangelho, tá ok? Aí diz assim, ó, essa pequena introdução. Vida e estilo de vida são expressões que, obviamente, se pertencem, não podendo, portanto, separar-se uma da outra. Todos os cristãos dizem ter recebido de Jesus Cristo uma nova vida. Mas qual estilo de vida correto? Essa é uma pergunta que John Stott faz. E vem muito a calhar para os dias atuais, porque viver uma vida no Evangelho está se tornando sinônimo de riqueza material. E eu quero, desde já, fazer algumas afirmações para vocês, ok? A primeira afirmação é que o fato de ser cristão, o fato de nós sermos adotados como filhos de Deus, não significa que Deus nos dará todas as coisas materiais. Ponto. A outra afirmação é que esse mesmo fato também não significa que nós viveremos em pobreza, ou pobreza absoluta, abstinência de bens materiais, etc. também. Então, essa afirmação, ela não pode trazer para a gente a ideia de que esses extremos vão acontecer necessariamente na nossa vida. Ok? E já já a gente volta a falar sobre isso. Diz assim o texto, ó: todos nós, na página 57, todos nós estamos chocados com a pobreza de milhões de pessoas e abalados pelas injustiças que a provocam. Nós que vivemos em sociedade afluentes, aceitamos como obrigação desenvolver um estilo de vida simples a fim de contribuirmos mais generosamente tanto para a assistência social como para a evangelização. Então aqui, no Congresso de Lausanne, né, sobre evangelização mundial em 1974, conheça um pouquinho mais, né, eles fizeram um pacto, houve o que chamamos de Pacto de Lausanne. E nesse pacto, houve esse ponto específico aqui de uma vida de simplicidade. Os mais antigos, eles não eram contra. Quando eu digo os mais antigos, esses caras como John Stott, entre outros, eles não eram contra os bens materiais, mas eles determinavam um estilo de vida simples, mesmo tendo muitos bens materiais. Eles se permitiam ter bens materiais, ok? Não é aquela ideia de São Francisco de Assis, né? Eu dou tudo para os pobres aí, agora vivo como pobre e tal. Não é essa a ideia. Não é uma vida franciscana. Mas a questão é qual é a postura do meu coração. Você vai ver hoje em dia os caras na internet, as modinhas de internet, né? Como não vou citar nomes aqui, mas você vai colocar alguns coaches. Teve até um que tentou ser candidato a presidente, depois a deputado, etc. e tal. São caras que usam a Bíblia para tentar te ensinar que prosperidade é ter dinheiro. E eles se gabam, eles acham que as pessoas seguem eles porque gostam das analogias, da palavra, de Cristo na vida deles. Não, as pessoas estão seguindo esses caras aí porque elas querem ficar ricas, milionárias desse jeito também. Se tirar o dinheiro deles, acabou. Não tem gente seguindo, não tem nada. Se tirar o dinheiro ali, acabou. Tá vendo? Tanto é que quando não tinham milhões, não eram seguidos. Simples assim. Não teve história nenhuma construída com pessoas, de impacto na vida de pessoas,
antes desse dinheiro todo chegar. É simples assim. Então, você vê uma pessoa que tem algo realmente para agregar na sua vida quando ela não oferece bens materiais. Mas mesmo assim é um canal de Deus para a transformação da sua história. Isso é Deus agindo através de pessoas. Agora, quando você é atraído pela fama, dinheiro, posição, etc., aquela pessoa não tem absolutamente nada, nada. Ela é tão miserável que ela só tem uns milhões em conta para oferecer como um modelo de vida para você seguir. Agora, aqui o livro ele traz a ideia de que nós precisamos tomar uma posição e nós decidirmos por um estilo de vida simples. Não quer dizer pobreza, quer dizer simplicidade. É estilo de vida. Qual é o estilo de vida? Quando você tem bens materiais e não há problema nenhum, né? A Bíblia fala quem tem e fecha o coração para o reino de Deus, para os necessitados, é que é o problema. Não está dizendo que quem tem é o problema. Mas se você tem e fecha o coração, essa é a grande questão. Então, ter um estilo de vida simples, eu vou abordar aqui, olha só o que ele fala aqui no capítulo. No capítulo, não, desculpa, na página 60. Ele aborda alguns pontos. Ó. Estamos perturbados com a injustiça que existe no mundo. Existe uma injustiça enorme no mundo. Alguns colocam que cerca de 10 mil pessoas morrem de fome todos os dias. Ou por problemas ligados à desnutrição, etc. Quer dizer, existe uma injustiça muito grande no mundo, certo? E preocupados por suas vítimas e arrependidos por nossa cumplicidade nisso tudo, também fomos movidos a tomar novas decisões, cujo conteúdo expressamos nesse compromisso. Então, esse compromisso de Lausanne aborda alguns pontos. Primeiro ponto, criação. Nós falamos um pouco sobre isso. Nosso compromisso em relação ao planeta, à natureza, etc. Segundo, mordomia. Quer dizer, o que é que nós fazemos aqui? Nós queremos nos posicionar como senhores nesse mundo ou como mordomos? Mordomo é aquele que administra e serve. Se você pegar o mordomo de uma casa, ele pode morar numa mansão, mas a mansão não é dele. Ele administra aquilo ali e serve usando tudo aquilo. E o posicionamento que Deus quer de nós é esse. De quem administra e serve. Como mordomos. Aí eu digo, não há problema em ter dinheiro. Eu já investi alguns milhões nos projetos de ajuda humanitária e missionários que a gente faz. Literalmente, alguns milhões, ok? Teve época que eu perdi tudo, teve época que tínhamos muito, e eu e a Karine, desde quando casamos, nós fizemos um acordo, que nós viveríamos com um estilo de vida simples e um teto financeiro. Então eu podia ter 100 mil reais na conta, que eu não vivia como quem tinha 100 mil reais na conta para gastar e fazer isso e aquilo. Não, tanto é que nós moramos no sertão, comendo a mesma coisa, vivendo, mesmo com dinheiro. A gente sustentava só a minha casa, quer dizer, eu, Karine e tal, na época, nós sustentávamos 30 famílias de missionários. Então, é uma graninha, né? Você sabe que a minha garganta tá recuperando ainda, tá? Então, aguenta as minhas tocinhas aí. Então, nós vivíamos dessa maneira, desenvolvíamos projetos, fazíamos escola, furávamos poço, viajávamos o mundo, etc e tal, mas um estilo de vida simples. O que é um estilo de vida simples aqui? É eu usar o que Deus me proporciona, ou aquilo que eu consigo trabalhando, para servir. E não para ser servido. E não isso aí não pode ser a prova de uma identidade em Deus. Eu não posso querer provar como algumas denominações, por exemplo, vou citar algumas denominações aqui, ó, Verbo da Vida. Não sei se você conhece, Verbo da Vida é um antro onde se fala nesse assunto, porque é a teologia da prosperidade pura, nua. Nua e crua e na ideia deles, Deus é glorificado quando as pessoas veem que eu estou bem de vida. Essa é a ideia deles, mas não foi a ideia de Jesus. Então não há a ideia de um estilo de vida simples. Se você vê, por exemplo, olha só, eu ouvi esses dias aí desses caras que se colocam como coach, essa galerinha aí, existe uma patota aí que você já sabe, e o cara falando assim, olha, eu preciso ter um carro, ele contando um testemunho. Não, porque um dia eu peguei e falei, quer saber, eu vou pegar um Jeep Renegade. Peguei um Jeep Renegade zero, tal, que custava uns 100 e poucos mil e tal. Aí daqui a pouco eu recebo ligação perguntando se eu tinha quebrado. Porque eu não estava andando de Ferrari, etc e tal. E aí eu percebi que, na verdade, carro
ou esses bens eu preciso ter porque eles mostram como eu estou, mostram quem eu sou, então eu deixo de fechar negócio, cara, por conta disso aí. Ele colocando sobre a importância dele ostentar bens materiais para os negócios. Aí eu fiquei pensando no seguinte, reflita comigo. Qual que é o carro que o Steve Jobs tinha? Qual é o carro que o cara da Microsoft tem? Fala para mim. Qual é o carro que ele tem? Você não sabe, né? Qual que é o carro? Você não sabe qual é o carro que o Steve Jobs tinha, né? Sabe por quê? Porque o potencial dele, porque o que ele podia dar, chegava primeiro do que o carro. Quando o seu carro, a sua pose, o seu estereótipo tem que chegar primeiro do que o que você tem por dentro para dar, mostra o quão podre você é. Então essas pessoas não vão ter um estilo de vida simples porque elas acreditam que elas precisam mostrar, e a credibilidade é por aquilo que elas mostram, não por aquilo que elas são. Steve Jobs, você nunca vai ver ele ostentando nada na história que ele construiu aí. Eu não estou falando sobre a fé de Steve Jobs, nada disso. Estou falando sobre estilo de vida. Cara simples, de maneira simples, usava uma camiseta, calça jeans e tal, e quem usa terno e gravata errado? Não, não, não. Cada um na sua. Mas é que Steve Jobs nunca precisou fazer com que os seus bens chegassem primeiro do que o que ele tinha por dentro para oferecer, as suas ideias e etc. Então pare e reflita um pouco. Será que o que chama atenção nas pessoas a seu respeito é um estilo de vida de ostentação? Agora, vamos mudar a pergunta? Será que é isso que você quer porque acha que isso vai resolver o seu problema? Talvez você esteja passando por uma dificuldade, um desafio, um problema financeiro agora, mas você acha que ter muito dinheiro vai resolver? Agora a pergunta que eu faço é: o que você tem feito com o tempo, energia e o dinheiro, pouco dinheiro às vezes que você tem agora? O que você tem feito? Porque o seu estilo de vida agora, ele não vai melhorar ou mudar depois que você tiver muito. A Bíblia diz ser fiel no pouco, para no muito Deus colocar. Então esses resultados, eles podem acontecer. Algumas pessoas vão viver pobre por resto da vida. Outras pessoas vão ficar ricas. Mas a questão é, como eu vou administrar o pouco ou muito que tenho? Isso é o estilo de vida. Como eu vou ser mordomo disso, do pouco ou do muito? Não, não, Everton, quando eu tiver muito, aí sim eu vou fazer. Olha, eu morreria seco, esperando, se eu acreditasse nessa falácia das igrejas evangélicas. Quantas dezenas e dezenas de vezes você acha que eu ouvi isso de pastores, bispos, apóstolos? Não, nós estamos estruturando aqui a nossa denominação, a nossa igreja, mas quando nós tivermos assim, aí nós vamos fazer. Não faz, quem não faz no pouco, não faz no muito, porque tem a ver com estilo de vida. Não, eu vou contribuir com os projetos, viu, Everton? Eu vou contribuir com os projetos, eu vou contribuir com missões, eu vou contribuir com salvar vidas. Mas quando eu tiver assim, assim, assado e tal, não vai nunca. Porque se você não é capaz de contribuir com R$ 1, não vai contribuir com 1.000 ou com 1.000.000. Essa é a grande questão. Eu já tive épocas que não tinha nem um centavo. Por exemplo, quando eu fui morar no sertão do Nordeste, lá, viver em povoados, eu pegava carona na beira da estrada para chegar em povoados no sertão. Eu não tinha dinheiro para oferecer ali. Mas eu tinha carinho, eu tinha amor, eu tinha disposição, eu tinha energia, eu tinha palavra. Eu tinha um conselho, tinha graça. E aí, com tudo isso, eu corria atrás para conseguir um recurso e ajudar famílias. Eu comia uma vez por dia. Passei um tempo comendo uma vez por dia, meses. Entende que você tem muito mais do que dinheiro. Ah, vamos aqui, nós temos aqui uma campanha, um projeto específico aí e tal, lá na África, por exemplo, ou no sertão do Nordeste e tal. Ah, mas eu queria ofertar 10.000, mas não tenho condições. Pô, mas você tem energia, você tem pessoas que você conhece, enfim, tem muitas formas de você pegar e transformar a sua vida num estilo de vida solidário, num estilo de vida de quem ama. Agora a gente fica preso na seguinte ideia: o dia que eu tiver eu faço. Pô, mas você tem energia, quanto custa a sua energia? Você tem tempo, quanto custa o tempo? Você está entendendo que eu estou falando sobre estilo de vida, não estou falando sobre quantidade de dinheiro. Estou falando sobre estilo de vida. Tem gente que quer investir em se preparar melhor depois que ele tiver condições. Aí não precisa. Você tem que investir nisso antes para ter condições. Porque a transformação interior que vai acontecendo através de nós e dentro de nós é que vai proporcionar um tempo melhor, inclusive financeiro. Inclusive financeiro. E vamos ser sinceros.
Vamos ser sinceros aqui? Só eu e você. Conta isso pra ninguém que eu vou falar pra você, tá? Vamos ser sinceros aqui. Quando a gente quer, a gente dá um jeito. É ou não é? Se chegar agora alguém e falar assim, olha, viu? Eu tô vendendo esse carro aqui, essa Mitsubishi aqui, essa Mercedes, que custa 60 mil reais. Eu vou vender ela pra você por R$ 1.000. Você pode não ter nada na conta agora que você dá um jeito de conseguir. Por quê? Porque você vai comprar por R$ 1.000, depois você vai fazer mais dinheiro ainda com aquilo ali. Quer dizer, você vai multiplicar. Quando a gente quer, a gente dá um jeito. Mas quando a gente não acredita que isso aí vai ser bom ou transformador para minha vida, aí o que a gente faz? Não tenho, não consigo, não posso, não dá. Não é assim que a gente faz? Quando a gente quer, a gente dá um jeito. Isso tem a ver com a vida simples. Ponto 3 que ele aborda na página 61, pobreza e riqueza. Afirmamos que a pobreza involuntária é uma ofensa contra a bondade de Deus. Você acha que Deus fica feliz com as pessoas passando fome? É claro que não. É claro que não. Deus não fica feliz com isso. A questão é, qual é a minha posição e a sua posição diante de tudo isso? 4. A nova comunidade. A igreja é uma nova comunidade onde um suporta o outro, um ajuda o outro, um serve o outro. Esse é um ponto que nós precisamos entender. Até que ponto vamos viver em comunidade? Quando eu falo dos nossos projetos que a gente realiza aqui para você, eu estou entendendo que eu estou falando para pessoas que fazem parte disso agora. E se o Espírito de Deus não for suficiente para convencer você, tem uma coisa, tem um princípio, já vou ler as mensagens aqui já, tá bom? Guarda só um minutinho aqui. Tem um princípio que eu sigo, e é um princípio que eu questionava muito nas igrejas evangélicas, isso aí. Se o Espírito Santo não for suficiente para convencer você a participar desses projetos comigo, de você mobilizar pessoas, ofertar, gastar sua energia, seu tempo em me ajudar a potencializar tudo isso aí, para a gente comprar crianças que são traficadas como escravas sexuais, para a gente sustentar missionários que estão abandonados, para a gente dar guarida, para a gente dar esperança a mulheres que são violentadas, para a gente alcançar refugiados que perderam tudo, perderam às vezes filhos, família e tudo, e não tem como recomeçar a vida. Se o Espírito Santo não for suficiente para convencer você, uau, você acha que eu vou? E eu sempre questionei isso nas igrejas evangélicas, né? O momento do dízimo e oferta e tal, e fica ali 1 hora batendo. Aí eu ouvia dos pastores, né, nos bastidores. Não, mas a gente tem que falar, sabe? Tem, porque falando já é difícil, mas a gente se não falar. Quer dizer, qual é o papel do Espírito de Deus, então? Olha, o dia que eu tiver que ficar virando aí noite, criando estratégia para você contribuir com os projetos que a gente faz e para você vestir essa camisa e tal, você pode ter certeza que eu paro de aparecer aqui na internet. Eu não sou modinha de internet. Eu não entendo que a estratégia ela é mais importante do que o Espírito de Deus. A estratégia é muito importante para alguns pontos humanos. Mas quando nós falamos de espiritualidade, se o Espírito de Deus não for suficiente, nada mais vai ser. Agora a questão é, nós nos deixamos ser sensíveis ou sensibilizados por esse Espírito? Quem vive uma vida simples, e simples e pobre não tem nada a ver com uma coisa com a outra, tá? Realmente vai ser sensível à voz do Espírito de Deus. Aqui ainda ele fala sobre estilo de vida pessoal. Profundo esse texto. Ele fala sobre desenvolvimento internacional no Pacto de Lausanne. Ele fala sobre justiça e política. Qual é o nosso posicionamento? Não posicionamento político, mas nosso posicionamento diante de governos. Evangelização, ele fala. Enfim, e o retorno do Senhor. E eu fecho essa parte aqui da seguinte forma. Ok? Vou ler uma frase aqui para vocês. Quando os cristãos se importam uns com os outros e com os pobres, Jesus Cristo se torna mais visivelmente atraente. Página 68. Quando os cristãos se importam com os necessitados, Cristo se torna mais atraente. Por quê?
Porque quando você se importa com o necessitado, você está demonstrando, no mínimo, um reflexo do ágape, que é o amor que nós entendemos que é Deus. O amor desinteresseiro. A pergunta é: qual o estilo de vida que você decidiu viver? Qual é o estilo de vida? Deixa eu ler as mensagens aqui. A Bia colocando: minha cabeça dá um nó pensando no dízimo, provavelmente, né? Porque as igrejas viram comércio. Bia, dízimo é antibíblico para a igreja cristã. Vamos deixar isso bem claro. Se você ainda não entrou no Detox, tem um link aqui para você entrar no Detox. Lá você vai aprender esses princípios que são fundamentais da fé cristã. Dízimo tem nada a ver com a igreja cristã. Com a igreja evangélica e católica tem, mas com a igreja cristã não. Por isso, às vezes, a gente precisa definir, né? Se nós somos o quê? Católico, evangélico, protestante ou cristão. Não dá para ser tudo ao mesmo tempo. Não dá para ser evangélico e cristão ao mesmo tempo. Por quê? Porque evangélico é a forma que o ser humano desenvolveu para viver com Deus, para falar sobre Deus, para conseguir o seu espacinho no céu. É a forma que o ser humano conquistou para isso, ou desenvolveu para isso. O Fabrício colocou João 2,15 quando Jesus entra no templo lá, né? E tira todas as coisas e tal. Pois bem, porque faziam comércio, né? Comércio dos princípios bíblicos. Significa que Deus, então, é contra o comércio? Não. Significa que Deus é contra o dinheiro? Absolutamente não. A questão é tudo o propósito pelo qual eu faço isso. Essa é a questão. Ó, por exemplo, para você entrar no Detox, você dá uma oferta para os nossos projetos e entra no Detox. Além de custo que a gente tem para colocar isso e oferecer isso para você, nós também temos projetos de ajuda humanitária e missionários que a gente faz. E eu sou muito claro, se você não quer estar comigo nesse estilo de vida dos jogados para fora, é besteira você ficar aqui. A nossa proposta é um estilo de vida diferente. Nossa proposta é uma mentalidade diferente, logo uma vida diferente. Não é aquela vida medíocre evangélica de culto, vai do culto, volta pra casa, vai pro culto, volta pra casa e tal. E aí um monte de palavrinhas aí, chaves, né? Olha, a oração é a chave da vitória, vamos fazer a campanha agora. Olha, porque você não pode beber, não pode fazer isso, não pode fazer aquilo. Nosso estilo de vida não é esse. Tá bom? Não é, a nossa proposta não é essa. Fazer lives aqui, pronto, você assiste a live e vai embora, agora continua a sua vida da mesma forma. Nossa proposta não é essa. Nossa proposta é uma transformação e a aquisição de um novo estilo de vida, uma nova forma de se viver. Eu já vivo assim há mais de 20 anos. Agora que eu estou na internet. Mas faz muito tempo que vivemos assim. Ok? Espírito que conheço só de porco. TPS 1203 colocando aqui, ó. Por isso que é necessário se converter a Jesus para conhecer esse espírito. Enquanto a pessoa não se converte a Jesus, não conhece Jesus, né? Com certeza ela só vai ter contato com o espírito de porco, né? E quem tem contato com o espírito de porco, o que é que é? Só pensa em si próprio, né? É o porco que se encharca com as lamas da vida, né? Por que vocês fazem isso? A Vivian falando. Por que fazem isso o que, Vivian? Não entendi. Fazemos o quê? Se você puder me esclarecer, Vivian, por que fazemos isso o quê? Compartilha comigo aqui e eu vou responder. Olha a minha garganta como tá falhando. Ai, 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 ai. Vamos lá. Ó, nós temos aqui mais 3 minutinhos. Aí a gente vai tirar um tempo de oração, tá bem? Vamos lá. Por que a gente faz isso, né? A pergunta anterior. Ah, tá. Negócio do espírito de porco, é? Perguntando para eles. Mas eu vou pegar a sua pergunta e vou trazer numa outra ótica. Por exemplo, se entrar alguém agora. Sim, obrigado, Vivian. Eu concordo com você. É uma boa pergunta. É uma boa pergunta essa daí. Concordo com você. Mas eu vou pegar a sua pergunta e vou fazê-la para mim próprio. Ok? Como algumas pessoas sempre perguntam, né? Por que a gente faz o que a gente faz? Na questão dos projetos humanitários, missionários e tal. Por que a gente vive dessa forma? Por que a gente. A resposta mais óbvia para mim, Everton, é porque eu nasci para isso. Eu nasci para isso. Eu nasci para
socorrer pessoas, ensinar pessoas, ajudar pessoas. Eu nasci para salvar crianças de lugares inóspitos e terem uma vida digna, no mínimo, e oportunidades. Eu nasci para apresentar o meu amigo Jesus para essas pessoas. Eu nasci para impactar o coração de pessoas, para que elas deixem de viver uma vida para si próprio, como o Darwin colocou aqui, né? A maioria pensa em si próprio. Eu nasci para impactar corações de pessoas que só vivem para si próprio e elas passarem a enxergar o mundo de uma forma diferente, a ressignificarem a sua vida. Eu nasci para isso. E faço isso há 21 anos. Eu não sei para que você nasceu, mas eu nasci para isso. E eu sempre digo que se um dia eu entender que eu não estou fazendo isso, eu paro com tudo. Então você nasceu para quê? Eu costumo dizer que eu aprendi a comer carne, eu aprendi a jantar e almoçar num restaurante francês aqui na Europa e tudo do bom e do melhor e tal, com a mesma alegria que eu aprendi a comer carne crua no meio de tribo indígena, na mata, depois de 2 dias passando fome. E quem convive comigo sabe que eu faço tudo isso aí com alegria no meu coração, tanto faz. Tanto faz se eu estou num restaurante ou se eu estou no meio do povoado sertanejo, comendo uma carne de bode ali, tomando uma água que nós tiramos ali de um açude. A questão é o propósito de tudo isso. A questão é que eu tenho muito mais para oferecer dentro de mim do que uma vida material. Agora, o que eu faço? Eu uso tudo que Deus me proporciona para cumprir o propósito de vida que eu tenho, aquilo que eu nasci para fazer e para ser. E você? Você nasceu para quê? Quando você descobre o que você realmente nasceu para ser e fazer, você determina o estilo de vida que você vai ter. Quando a gente acha que a gente é alguma coisa a mais, a gente não entendeu nada do Evangelho. Tem um babaca, um coach, ele se diz ser o coach dos coaches, é um babaca. Ele diz assim, ó, cada um tem a vida que merece. Então eu já vi mulheres perguntar para ele, olha, o meu marido está me batendo, me ameaçando. E ele respondeu assim, olha, você tem o marido que você merece. Porque na ótica desse idiota, esse coach idiota, que deu até entrevista pro Fantástico, já tudo. Na ótica dele, ele é milionário porque ele merece. Então tudo que acontece é por merecimento. Sabe que eu e você merecemos? E esse cara desgraçado também merece? Merecemos o inferno. É isso que nós merecemos. Merecemos o inferno. Graças a Deus que Deus não dá aquilo que merecemos. Uma coisa é consequência daquilo que fazemos. Outra coisa é nós acreditarmos nessa ideia de merecimento. Tem um vídeo no canal do YouTube que eu falo sobre merecimento. Assista, tem um link na bio aqui que você pode ter acesso ao nosso canal do YouTube. Tá bem? Então pare e reflita um pouco. Não, esse também fala essas coisas, ok? Esse também fala, mas não é ele. Senhor, nós queremos te dar graça, nós queremos te louvar, nós queremos bendizer o teu nome. Obrigado, Senhor. Obrigado. Eu quero pedir 2 coisas ao Senhor, Deus, nesse tempo aqui. Primeiro, Deus, eu quero pedir que o Senhor, de alguma forma, encontre formas de nos usar para alcançar pessoas como o Ezequiel. Nós não odiamos essas pessoas, nós não queremos mal delas, nós queremos ser bênção na vida delas, Deus. Então nos usa para isso. Cada um dá aquilo que tem, e nós temos o Senhor, nós temos a tua graça e nós queremos dar isso. Nós queremos ser luz. A palavra diz que nós somos o sal dessa terra. Nós somos, ó Deus, a luz que vai brilhar para essas pessoas. Nos auxilia a fazermos isso. Nos ajuda, nos dê as melhores maneiras, Deus, para alcançarmos tantos Ezequiéis que tem por aí, ó Deus. Meu segundo pedido ao Senhor é que o Senhor nos ajude a viver um estilo de vida simples, como conversamos hoje. Um estilo de vida que demonstra quem o Senhor é. Um estilo de vida que se ocupa em criar uma essência e não criar um estereótipo vazio, Deus, religioso e etc. Não. Que o que mais venha atrair as pessoas em nós
seja o que nós temos, ó Deus, para oferecer de dentro para fora. Nos ajude a ser mais parecido com Jesus, a ser um discípulo radical. Essa é a minha oração. Obrigado porque o Senhor tem sido bondoso conosco. Obrigado, Deus, pela tua graça, obrigado pela tua salvação. Muito obrigado por esse tempo, Deus. Em nome de Jesus. Amém, Senhor.